povo, como vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, um espaço onde eu falo sobre as minhas viagens e onde eu dou algumas dicas também pra você não passar perrengue nas suas viagens. E hoje eu vou fazer exatamente isso e falar uma das coisas mais importantes sobre o deserto do Atacama. Se você quer viajar para o Atacama, você não pode viajar sem saber disso. E é algo muito negligenciado, tanto por viajantes como por algumas pessoas de agências também, e isso me indigna muito. Vamos lá falar sobre altitude no Atacama. Eu passei quase 4 meses morando no Atacama, gente, então se tem uma coisa que eu sei é sobre os impactos da altitude ali no nosso corpo. Então eu vou falar sobre isso aqui pra vocês nesse vídeo. São Pedro de Atacama está a 2.400 metros de altitude. Só pra vocês terem a noção, São Paulo tá ali aos 600 metros, Santiago tá uns 500 e pouco, e eu aqui que moro em Salvador estou no nível do mar. Toda essa altitude é em relação ao nível do mar, tá? Pra quem não tem costume com a altitude, estar a 2.400 metros já traz impactos ao corpo. Por quê? Naquela altitude, quanto mais alto, menos oxigênio a gente tem, mais contato com a radiação do sol a gente tem, e isso pode impactar. Tem questões de pressão, tem várias questões aí científicas que eu não vou saber explicar para vocês, porém o nosso corpo, ele sente esse impacto. A questão do Atacama é que grande parte dos passeios lá, que são os passeios principais, eles estão a 3.500 metros, a 4.000, 4.500 metros, 4.800 metros de altitude, e isso é muita coisa. Se você tem vontade de fazer um vulcão no Atacama, por exemplo, os vulcões são acima de 5.000 metros, então 5.600 metros, e isso impacta demais o nosso corpo, gente. E qual é o X da questão? Se você vai sem saber disso ou sem dar atenção para isso, você pode passar alguns perrengues no quesito de saúde. E você pode também estragar um dia de viagem ou não aproveitar tanto. Existe uma preparação. Existem coisas que você pode fazer para evitar que esses sintomas da altitude eles sejam mais intensos. Só que antes de falar, de explicar para vocês o que é que vocês precisam fazer, eu vou falar um pouco sobre esses sintomas. O que é que pode acontecer no nosso corpo? Primeiro de tudo, a respiração ela vai ficar diferente, independentemente de você ir para 4.000, 5.000 metros de altitude ou não. Nos próprios 2.400 metros ali de São Pedro e dos passeios que estão mais próximos de São Pedro, que estão na mesma altitude, você vai sentir uma dificuldade maior de respirar, então você vai ficar mais ofegante. E isso é normal, tá? Isso vai acontecer aí com praticamente todo mundo, ou talvez com todo mundo. Outras coisas que você pode sentir quanto mais você for subindo. É muito difícil que ali nos 2.400 metros você sinta coisas intensas, tá? É provável que você sinta mais efeitos a partir ali dos 3.500 metros. Então, a pressão na cabeça, você pode sentir, assim, uma pressão na cabeça, pode sentir uma certa tontura, só que não necessariamente você ficar super tonto, mas você fica meio assim, meio aéreo, sabe? Você tem mais dificuldade pra falar, tem mais dificuldade pra respirar, pra andar. Pode ser que você sinta mais fadiga, né? Um cansaço maior. Você vai pra um passeio, quando você volta pra cidade, você tá ali esgotado. Esse é um sintoma muito comum. Pode ser que bata uma dor de cabeça também. E aí, pode ser que você sinta enjoo, né? Náusea. Pode ser que você vomite, dependendo ali da situação. Inchaço no corpo. Eu sou uma pessoa que eu fico inchadíssima lá no Atacama. E essa questão do inchaço no corpo deixa um desconforto, né? A roupa, ela vai ficar um pouco mais apertada. A pele fica mais apertado no sapato. Só que quando eu chegava em altitude maior, assim, de mais de 4.000, a minha barriga ficava muito inflada. Então não era só um inchaço normal de retenção de líquido, eu ficava inflada mesmo. E além disso, também tem a questão da sonolência. Eu, pelo menos, também ficava muito sonolenta. E aí, gente, tem alguns outros efeitos que são mais intensos. Então, desmaio, pressão baixa, oxigenação baixa. Eu já vi várias pessoas experienciando esses efeitos, e eu já experienciei também algumas vezes. Eu vou explicar pra vocês o que é que vocês podem fazer pra evitar esses efeitos da altitude, que é o que chama de mal de altitude, ou vocês podem escutar também como mal de Puna, como mal de Puna lá no Atacama, porque Puna é a altitude, né? Então, se você
escutar que alguém ficou apunada, é porque ela ficou com esses efeitos da altitude ali no corpo dela. Então, primeira coisa de todas. E essa é uma coisa, assim, que não é só responsabilidade de quem tá indo viajar. É uma responsabilidade principalmente da agência, da pessoa que tá montando o seu roteiro, da pessoa que tá fechando os seus passeios. Hoje em dia eu trabalho com assessoria de viagens pro Atacama e eu monto o roteiro das pessoas, eu fecho os tours pras pessoas e às vezes a pessoa vira pra mim e fala: ai, Fernanda, me manda o seu catálogo. Eu falo: ó, então, eu não mando catálogo. Por quê? Porque eu só trabalho com roteiro personalizado. E isso não é por acaso, isso é porque existe uma forma certa de montar um roteiro para o Atacama. Não adianta você montar o seu próprio roteiro e você mandar para uma agência. Você pode até fazer isso, né? Montar o seu roteiro e mandar pra agência. Se a agência não falar nada, dê uma desconfiada ou pense ali: poxa, não teve nenhum cuidado de falar para mim se aquilo ali tá bom ou não no quesito altitude. Quando eu monto um roteiro, se você quiser o seu roteiro personalizado, inclusive, entra lá no meu Instagram, tá aqui na descrição o link, me manda lá um direct que a gente vai conversar, tá? Mas a primeira coisa de todas é se preocupar com a ordem dos passeios, porque você chegar e já ir para um passeio tipo Piedras Rojas no seu segundo dia no Atacama, amor, pode ser que você não sinta nada, mas pode ser que você passe mal. Esses dias, uma cliente minha de assessoria, ela já tinha todos os passeios fechados, aí só depois ela me conheceu. Aí ela contratou uma assessoria de viagem comigo. Ela tinha um roteiro, ela me mandou esse roteiro. Eu virei pra ela e falei assim: olha, esse roteiro aqui não tá muito legal. No primeiro dia, Vale do Arco-Íris, que já é um passeio de 3.500 metros. No segundo dia, Pedras Rojas, que você passa de 4.000. Aí eu falei: ó, vê com a agência se não dá pra mudar. Eu mandei pra ela um roteiro reestruturado. Aí eu expliquei pra ela o porquê, né, que eu tava reestruturando aquele roteiro e por que era importante ela reestruturar. Aí ela fez: poxa, já tá tudo organizado aqui com a agência, não vou nem mandar pra eles. E não mandou. O que aconteceu? Chegou lá, ela passou mal em Piedras Rojas. Ficou com pressão muito baixa, oxigenação baixa, quase que desmaia, imagina. É perigoso. Precisa começar com passeios que estejam na altitude de São Pedro de Atacama, que é 2.400 metros. Depois, você pega um passeio que seja ali no meio do caminho, 3.000 e poucos metros. Só depois disso você vai para passeios que estão acima de 4.000 metros. E aí, se você quer fazer um vulcão, o vulcão ele tem que ficar lá por último no seu roteiro, porque vulcão não é brincadeira no Atacama, é muito alto. O Uyuni também ele precisa ser o último ali do seu roteiro, porque as primeiras paradas que você vai ter durante o seu primeiro dia, elas são acima de 4.000, chega a 4.900 metros, é realmente imprevisível como a gente vai se sentir. Por isso que a primeira coisa de todas é experienciar a altitude de maneira gradativa. Além de você estar no lugar alto, você também está no deserto mais árido do mundo, você está num lugar que a porcentagem de umidade no ar é entre 2% e 10% na maioria do tempo. É muito pouco. Então você precisa o tempo inteiro estar se hidratando. A gente desidrata muito fácil lá também. Não só porque é muito seco, mas também porque é muito sol. Você tá mais perto do sol. É extremamente importante essa hidratação, porque aí você vai dar uma fortalecida no seu corpo também, para que ele não fique tão vulnerável à altitude. Outra coisa é você também prestar atenção na sua alimentação. Então, desde que você pisar o pé no Atacama, primeiro, água para dentro, focar em se alimentar de forma leve. Evita a carne vermelha, porque ela demora mais para ser digerida pelo nosso corpo, e isso vai necessitar mais energia do seu corpo também, né, para poder fazer essa digestão. Prefira alimentos mais leves durante toda a sua viagem, mas na véspera dos passeios de altitude, leve isso ainda mais em conta. Evita fritura, evita coisa pesada, hambúrguer, essas coisas. E outra coisa, antes dos passeios de altitude, esquece aquele vinhozinho no jantar, gente. Pode ser até que você não fique com muita ressaca, mas o mínimozinho de ressaca que você vai ter ali vai ser triplicado, quintuplicado pela altitude. É horrível ter ressaca na altitude. E a outra coisa que muita gente fala lá da folha de coca, que a folha de coca ajuda na altitude, e ela até ajuda na altitude, porém tem uma outra erva que vai salvar sua vida. E o nome dessa erva é chachacoma. Chá de chá mesmo. Chá, separa, coma. Chachacoma. E a chachacoma, ela é um preventivo. Então ela vai ajudar você a se prevenir dos efeitos da altitude. Então, antes dos passeios de altitude, na noite anterior,
faz um chá de chachacoma. Eu gostava de comprar, eu vou ver se eu tenho uma foto, mas eu gostava de comprar o saquinho que vinha com os galhozinhos, né? E não com a florzinha solta, porque a florzinha depois você tem que coar e fica na boca, e eu não gostava. Mas aí eu pegava os pauzinhos, pegava uns 3, 4, colocava na xícara, esquentava a água, jogava lá a água quente depois, e aí deixava descansando, né, em infusão, e depois, quando tivesse um pouco mais frio, eu tomava. E aquilo ali, gente, salva a nossa vida no dia seguinte, quando a gente vai no passeio de altitude. De verdade. Ele ajuda a preparar o nosso corpo para experienciar a altitude, porque a chachacoma, ela é uma erva que cresce em altitude, então ela tem algumas propriedades ali que vão salvar a nossa vida. E a folha de coca, ela vai te ajudar quando você já estiver na altitude, ou depois que você já passou pela experiência da altitude, você tá lá no processo da altitude, você tá com pressão baixa, você tá ali com uma fadiga, você tá meio borocochô, aí você pega a folha de coca, bota na sua boca, aqui do lado, não precisa mastigar nem nada, deixa lá, que a própria saliva mesmo vai fazer com que um líquidozinho da folha, ela vá saindo, e aí você vai engolindo aquilo ali, e aí aquilo ali vai aumentando a sua pressão. Cuidado também, porque folha de coca não é para todo mundo, porque a folha de coca, ela acelera os nossos batimentos, então se você tem questões de coração, folha de coca não é pra você. Vamos finalizar com restrições. Quem é que não pode ir pra altitude? Crianças, não. Grávidas, também não. Idosos, 80 pra cima. Mas se você tem ali acima de 60 e você tá muito saudável, ok, vá. Mas se você tem questões de coração, se você tem alguma doença crônica, consulte seu médico antes de ir. E também mulheres que estiverem no ciclo menstrual, principalmente ali no auge da menstruação, primeiro, melhor tu não ir para um vulcão menstruada, porque a gente fica ali com o corpo mais debilitado mesmo, para os passeios ali de 4.000 metros. Se prepara muito antes, faz tudo isso que eu falei para que o seu corpo ele esteja mais forte. E outra coisa, se você passou mal, não deixa de falar, os guias eles estão ali para te dar suporte. Se recupera, não se cobra. Em outro vídeo eu vou contar as minhas experiências, às vezes que eu passei mal com altitude, porque esse vídeo aqui já tá grande demais. Mas enfim, se você quiser aí fazer o seu roteiro pro Atacama, fala lá comigo no Instagram, o link vai estar aqui na descrição, aproveita e me segue por lá, porque lá eu falo bastante do Atacama e de outras viagens, outras coisas também. Aqui no canal também tenho muitos vídeos, tenho playlist aqui só sobre o Atacama e sobre o meu mochilão no Chile. Se inscreve por aqui para você continuar assistindo os outros vídeos e pegar todas as dicas para sua viagem. Até o próximo.